Sabe quando você faz alguma coisa bem feita no seu trabalho e recebe um elogio do seu chefe na frente de toda a equipe? Ou até mesmo uma promoção? Quando isso acontece, parece que automaticamente surge uma motivação, né? E você depois disso passa a se empenhar mais ainda nos seus projetos dentro da empresa. Ou quando você é convidado para uma viagem ou tem algum evento importante, também surge do nada essa motivação repentina que faz você querer ir à academia, querer fazer dieta. Isso provavelmente já aconteceu com você em algum momento da sua vida. Houve alguma situação em que você ficou momentaneamente empolgado com aquilo, e essa empolgação te fez ter alguma atitude diferente. Consegue se lembrar de já ter tido essa sensação antes? Pois é, nós costumamos chamar essa empolgação que temos para fazer algo diferente de motivação. Mas será que é realmente isso o significado de estar motivado? Será que motivação é realmente essa empolgação que sentimos que nos impulsiona de alguma forma? E você já percebeu também que essa empolgação, ela tem prazo de validade? Que em muitos casos ela acaba bem rápido e então você não se vê mais tão motivado com aquela ideia e por vezes até acaba desistindo da mudança de comportamento que você decidiu ter quando estava motivado. Sobre essas e outras questões nós vamos falar nesse episódio de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Carol, personal trainer, e o objetivo desse podcast é trazer reflexões sobre o hábito de se exercitar. E se você ainda enxerga esse estilo de vida saudável como algo difícil de pôr em prática, seja bem-vindo ao podcast Treina a Mente, onde vamos falar sobre vida ativa de um jeito diferente. E o nosso tema de hoje é motivação não é o que você pensa. Fazendo um rápido review do nosso episódio 1, onde eu trouxe 3 motivos clássicos que muitas vezes nos impedem de bater as nossas metas. Dentre esses 3 está o não manter o foco na sua verdadeira motivação. E primeiro de tudo, é importante desassociar motivação de empolgação. Você pode estar motivado e empolgado ao mesmo tempo, sim, mas não necessariamente todas as vezes que você está motivado, você também estará empolgado. Para diferenciar esses dois conceitos, eu sempre uso o exemplo do trabalho. Por mais que você ame o seu trabalho, ame a sua profissão, não é sempre que você está empolgado para cumprir o seu expediente, concorda? Vai ter algum dia que você vai acordar com preguiça, mas você escolhe ir trabalhar mesmo assim. Vai ter algum dia que você não vai ter disposição física mesmo, talvez por estar se recuperando de uma gripe, por exemplo, mas você escolhe trabalhar mesmo assim. Vai ter algum feriado prolongado que você gostaria de emendar, de pegar uma folga para viajar ou até mesmo para ficar em casa descansando. Mas se você não tem folga nesses dias, você escolhe ir trabalhar, mesmo preferindo aproveitar o feriado de outra forma. E por que isso acontece? Porque você tem uma motivação muito clara. Você precisa daquele emprego para receber o seu salário no final do mês. Então, motivação nada mais é do que o motivo que você tem para praticar uma determinada ação. A ação, nesse exemplo, é ir ao trabalho todos os dias, independente da sua empolgação. E a motivação, nesse exemplo, é manter o seu emprego, para que você receba o salário no final do mês. Porque imagina, se toda vez que você acordar com preguiça, você decidir faltar no trabalho, ou toda vez que tiver um feriado prolongado, você escolher dar o cano e ir fazer o que você está com vontade, muito provavelmente você vai correr o risco de perder esse emprego. E se você não quer isso, porque você nesse momento precisa dele para pagar as suas contas, esse é o motivo pelo qual você decide fazer essa ação de ir ao trabalho independente da sua vontade. Entendemos então que motivação
não é o mesmo que empolgação? Certo. Agora, trazendo também para o nosso universo, né, falando de exercício, muita gente diz que não vai à academia, não faz exercício, porque não tem motivação. E pressupondo que você é uma pessoa sedentária, começar a fazer exercício de fato é uma mudança de comportamento que exige esforço. Até que você construa o hábito de se exercitar, é um trabalho que exige foco e determinação, sem dúvida nenhuma. Mas assim como no exemplo do trabalho, você não precisa estar empolgado para começar a fazer exercício. Você precisa ter uma motivação, um motivo para a ação muito claro em mente. Assim como é óbvio que o motivo que você tem para a ação de trabalhar diariamente é receber o seu salário, o motivo que você tem para a ação de fazer exercícios precisa ser tão óbvio quanto. E a busca desse motivo é uma busca individual. Só você pode descobrir, por meio do autoconhecimento, qual é o motivo óbvio que vai te fazer decidir iniciar uma rotina de exercícios e mantê-la para sempre. Do mesmo modo que só você pode descobrir qual é o motivo pelo qual você se mantém naquele emprego, você exerce aquela profissão. O motivo primário, óbvio, para alguém estar em um emprego, como nós já falamos, é receber o salário para pagar as suas contas. Mas existem motivos secundários que também são muito importantes e que, sem dúvida nenhuma, influenciam fortemente na decisão de se manter em um emprego. A estabilidade, por exemplo, é um deles. Você pode estar em uma empresa onde você tem algumas garantias de que não vai ser mandado embora tão facilmente. Então, esse pode ser um motivo para que você escolha se manter ali. O prestígio que você tem na sua vaga, se você de repente alcançou algum cargo de liderança e aquela posição é importante para você, representa algo para você, porque você se sente reconhecido, se sente respeitado, também pode ser um motivo pelo qual você julga importante se manter nesse trabalho. A proximidade da sua casa ou a possibilidade de trabalhar em casa também pode ser um motivo para que você queira se manter nesse emprego e etc. Além do motivo primário, que todo trabalho tem, né, que é ganhar o seu dinheiro, existem outros fatores que te fazem querer continuar agindo para que você mantenha aquele emprego. Motivos pessoais que podem fazer sentido para você e para outra pessoa nem tanto. E quanto mais autoconhecimento você tem, mais facilmente você consegue avaliar quais são os seus motivos para realizar ou não realizar as ações que fazem parte da nossa vida. Esse modo automático que nós vivemos muitas vezes nos faz esquecer os porquês das coisas que nós fazemos. Às vezes nós simplesmente acordamos, vamos trabalhar, voltamos para casa e repetimos isso como se fôssemos robôs, sem se questionar sobre o porquê eu estou nesse trabalho. Por que eu como aquilo e não como aquilo? Por que eu desisti da academia todas as vezes que eu me matriculei? Por que eu não tenho mais momentos de lazer? Quais são os meus hobbies? Se eu não precisasse ganhar dinheiro, o que eu estaria fazendo da minha vida? Parar para fazer essas perguntas aluga um triplex, né, na nossa cabeça. E são perguntas importantes porque elas nos revelam o que de mais valioso nós poderíamos estar fazendo com o nosso tempo do que simplesmente seguindo aquela rotina automática e muitas vezes insana de trabalho, casa, cansaço. Aí repete, trabalho, casa, cansaço, às vezes 2 semaninhas de férias e logo depois já volta. Trabalho, casa, cansaço. E será que realmente vale a pena gastar todos os anos da nossa vida nesse ciclo? O autoconhecimento nos ajuda muito a encontrar respostas para essas perguntas. E assim como no exemplo do trabalho, que existe um motivo primário óbvio pelo qual as pessoas trabalham, mas também existem motivos secundários importantes que atribuem um significado ainda maior para manter a motivação naquele emprego, trazendo esse mesmo raciocínio para o nosso universo, né, o nosso tema, que é a atividade física, é a mesma coisa. O motivo primário, óbvio, que as pessoas têm para decidirem praticar exercícios é pela saúde.
sabendo que o nosso corpo é como uma máquina que precisa de manutenção diária para se manter saudável, e essa manutenção é a atividade física e a boa alimentação, decidir praticar exercícios tem um motivo óbvio de manter a saúde. Mas indo além dessa obviedade, quanto mais autoconhecimento você tiver, mais facilmente você também vai conseguir detectar motivos secundários que com certeza vão pesar muito na hora de você escolher praticar aquela ação, de comparecer no seu treino, mesmo sem vontade, mesmo sem empolgação, muitas vezes. Citando o meu exemplo pessoal, eu trabalhei muito tempo em academia, na musculação, e lá eu via muitas alunas com seus 70, 80 anos com uma disposição incrível. Elas iam treinar todos os dias, algumas faziam aulas seguidas uma da outra, subiam as escadas numa velocidade de uma jovem de 20 anos, tinham uma postura ereta, totalmente lúcidas e independentes. Enquanto isso, outros idosos que eu tive a oportunidade de ver, de conhecer, com a mesma idade, seus 70, 80 anos, levavam uma vida quase que vegetativa, ou no mínimo muito limitada, com dificuldade para andar, sentar, levantar de uma cadeira sozinhos, sentindo muitas dores articulares, sem força muscular nenhuma, levando uma vida completamente dependente dos cuidados de outras pessoas. E ao parar para refletir sobre isso, por isso eu digo que o autoconhecimento é algo muito importante, eu percebi que esse era um grande motivo que eu tinha para me manter todos os dias praticando a ação de manter o meu corpo em movimento. É claro que eu também treino pensando nos resultados estéticos, é claro que eu também treino pensando em emagrecer para caber melhor nas minhas roupas. Esses também são motivos secundários, óbvio. Mas o motivo mais importante para mim hoje, o que mais pesa, o que me faz realmente vencer a preguiça e ir mesmo sem vontade, é pensar que eu quero, com os meus 70, 80 anos, ser aquela mulher que eu via na academia, disposta e totalmente independente, e não ser aquela idosa que precisa de ajuda para se locomover de um cômodo para o outro dentro de casa. Entende? A sua motivação secundária pode ser ter mais energia para brincar com seus filhos, que são crianças. Eu já tive aluna que começou a treinar por isso, porque percebeu que ao levar os filhos para o parque ou para alguma praia ou qualquer lugar que as crianças pudessem correr, por exemplo, ela não aguentava correr atrás deles. A sua motivação pode ser recuperar o corpo que você tinha antes da gestação. Enfim, cada pessoa vai ter os seus motivos secundários, além de cuidar da saúde como um todo, de um modo geral, que é o motivo primário para qualquer pessoa fazer exercícios. E conhecer esses motivos, os motivos que fazem sentido para você, é de extrema importância para que você mantenha o foco na sua verdadeira motivação. Porque sim, iniciar a prática de exercícios como um novo hábito na sua vida vai exigir um esforço que não vai poder ser bancado só por aquela motivação inicial, que nós já entendemos que se trata apenas de uma empolgação momentânea. Criar um novo hábito, seja ele qual for, é uma tarefa muito desafiadora nos primeiros dias, nas primeiras semanas, talvez até nos primeiros meses. Até que esse hábito de fato seja incorporado na sua vida de uma forma natural, vai ser uma luta diária, com a preguiça, com a falta de empolgação, e é por isso que você precisa ter clareza sobre a sua motivação, para que essa mudança de comportamento tenha um porquê óbvio na sua vida. Dito tudo isso até aqui, eu gostaria de te propor um exercício. Se você estiver em casa e puder pausar esse episódio para pegar um papel e anotar o que eu vou te pedir, faça isso. Se não, se você estiver ouvindo enquanto dirige ou faz alguma outra atividade, não tem problema nenhum, só pensa na sua resposta e no final você vai ter a oportunidade de responder essa mesma pergunta de novo. Beleza? A pergunta é a seguinte: sabendo que motivação não é a mesma coisa que empolgação, qual ou quais seriam as suas motivações
para sair do sedentarismo? Quais seriam os seus motivos para decidir, a partir de hoje, ser uma pessoa que pratica mais atividade física? Se você puder, então, pausa o episódio para anotar a sua resposta, os seus porquês, os seus motivos. E se você não puder, só pensa em qual seria a sua principal motivação para fazer exercícios. Agora eu vou te falar sobre um trecho desse livro aqui, Hábitos Atômicos. Eu vou deixar o link dele na legenda da aula, para se você tiver interesse em ler completo também, vale muito a pena. Na página 30 desse livro, o autor explica que quando se tem um objetivo, é importante estabelecer hábitos que vão nos levar até esse objetivo. Até aí é óbvio, né? E para estabelecer esses hábitos, é necessário uma mudança de comportamento. E o autor nos traz que existem 3 estágios, 3 camadas nessa mudança de comportamento. A primeira camada é a camada dos resultados. A segunda camada é a camada dos processos. E a terceira camada é a camada da identidade. Segue a linha de raciocínio, presta bem atenção para você entender na raiz como você deve olhar a partir de agora para a sua motivação para com os exercícios, ok? Então, na primeira camada, que é a camada dos resultados, você tem por objetivo o final do processo, o resultado em si. Então, pensando no exemplo do emagrecimento. Nessa camada, você está focada nos quilos que você quer perder, no número que você quer reduzir na balança. O seu foco principal é a perda de peso, o resultado que você quer atingir, certo? Na segunda camada, que é a dos processos, você assume como objetivo principal o que você tem que fazer para atingir aquele resultado. Então, no contexto do emagrecimento, você tem por objetivo começar uma rotina de exercícios e uma dieta. E o seu foco, ele se direciona para as ações que você precisa ter para atingir aquele resultado. Você ainda deseja o resultado, mas o seu foco não está no fim. O seu foco está no meio, está no processo, está no caminho que você vai percorrer até chegar lá. Então, por exemplo, o seu objetivo final é perder os 20 quilos em um ano. E para isso você está disposta a fazer exercício 4 vezes por semana. Se você estiver nessa camada de mudança de comportamento, que é a camada dos processos, você continua querendo atingir a perda de 20 quilos como meta final, mas o seu foco é no seu treino, que precisa acontecer 4 vezes por semana. Vamos destrinchar ainda um pouco mais essas 2 camadas antes de eu te falar sobre a terceira camada. Então, lá na primeira camada, que é a dos resultados, onde você foca no objetivo, no onde você quer chegar, você precisa ter muita atenção em um ponto onde está o erro de muitas pessoas, que é permanecer apenas nessa camada. Porque ela é a camada mais superficial de uma construção de novos hábitos. Pensar só no onde você quer chegar, por muitas vezes, acaba te fazendo esperar por um milagre e não caminhar em direção ao resultado que você quer. É quando você diz, eu queria tanto perder 20 quilos, mas você fala isso sentada no sofá, mexendo no Instagram, comendo Doritos. Você está presa na camada dos resultados e não consegue nem olhar para o que você deve fazer para atingir esse resultado que você diz que deseja. E não é que você não deva olhar para o resultado que você almeja. Você deve sim. Afinal de contas, quem não sabe onde quer chegar nunca vai saber o caminho que precisa percorrer, certo? Quando você está no carro e abre o GPS, você precisa colocar o destino final, né? Para quem assistiu os episódios anteriores, vai lembrar desse exemplo. O GPS precisa traçar uma rota. Então, se você não souber o destino, você não vai saber o caminho, certo? Você precisa sim saber qual é o resultado que você deseja, quantos quilos você quer perder. Isso é sim importante. Ter essas metas de resultado tem a sua importância, mas o problema é quando você fica somente nessa camada das metas, que é a camada mais superficial.
e não aprofunda nas camadas mais importantes. Entendemos até aqui? Destrinchando um pouco mais, então, sobre a segunda camada agora, que é a dos processos. Quando você diz que quer, por exemplo, emagrecer os 20 quilos e você paga a academia, você ainda não está nessa camada. Você vai para essa camada quando você agenda de fato no seu calendário quantos dias, quais dias na semana e qual horário você está se comprometendo com você mesma a frequentar essa academia. Entende a diferença de só pagar a academia e de fazer esse planejamento? Mudar o foco para essa camada mais profunda direciona a sua atenção para o passo a passo em si, para o que você deve fazer na prática, um dia após o outro, para conquistar esse objetivo da camada de cima, que é o resultado final. Ao fazer isso, você não deixou de lado o seu objetivo final, o resultado em si, os quilos que você quer perder, mas você direcionou o seu foco para o processo, para o que deve fazer para chegar lá. Marcar quantas vezes por semana você vai se dedicar a fazer o seu treino é a sua motivação principal quando você está nessa segunda camada dos processos. Você prioriza pensar nesse caminho do que pensar somente no chegar lá, entende? E por fim, vamos falar sobre a terceira camada, que é a camada da identidade. Essa terceira camada é a mais profunda e você sabe que está nela quando a sua motivação vai além do peso que você quer perder, vai além de quantas vezes por semana você quer treinar. É quando a sua motivação está em quem você quer se tornar, em quem você quer ser. Aqui no livro, o autor dá um exemplo muito bom sobre essa camada, que é a de duas pessoas que decidiram parar de fumar. Ao alguém oferecer um cigarro para uma dessas pessoas, ela responde: "Não, obrigada, eu estou tentando parar de fumar." E a outra pessoa, quando alguém oferece para ela um cigarro, ela responde: "Não, obrigada, eu não fumo." Percebe a diferença? A pessoa que recusa o cigarro dizendo que está tentando parar de fumar, ela ainda está presa na primeira ou na segunda camada, que é a do resultado e a do processo. Mas ela ainda se vê como uma pessoa fumante, mas que está tentando, processo, parar de fumar, resultado. A pessoa que recusa o cigarro dizendo que não fuma, ela já entendeu sobre essa terceira camada. Pode ser que faça apenas uma semana que ela deixou de fumar, mas se ela já se identifica como uma não fumante, ela já está na camada da identidade. Entende a diferença? E o ponto positivo de você estar nessa terceira camada, nessa camada mais profunda da mudança de comportamento, é que você aos poucos vai deixando de fazer aquele tremendo esforço para conseguir fazer aquela coisa, porque você simplesmente entende que fazer aquilo faz parte de quem você quer se tornar, faz parte de quem você é a partir do momento que tomou aquela decisão. No caso desse exemplo, parar de fumar. Agora trazendo para o campo do emagrecimento, que é o nosso tema de exemplo aqui. Quando você decide se tornar uma pessoa saudável e você já se enxerga como uma pessoa saudável, você não precisa fazer aquele esforço absurdo para comer bem, para fazer uma dieta. Você, inclusive, deixa de encarar a sua alimentação como uma dieta. Você simplesmente é uma pessoa que come bem, porque as pessoas que são saudáveis, elas fazem boas escolhas alimentares. E agora você decidiu que você é uma pessoa saudável. Portanto, o seu natural é comer bem. Ponto. Entende? Quando você deixa de se identificar com aquela personalidade sedentária que você tinha há dias ou há semanas atrás, o esforço para cumprir os seus dias de treino na semana deixa de ser assim tão pesado, porque você não está fazendo nada sobrenatural para uma pessoa que é saudável. Fazer exercício com regularidade é muito difícil para uma pessoa sedentária, mas eu não sou mais uma pessoa sedentária. Agora eu sou uma pessoa ativa e as pessoas ativas não têm preguiça de fazer exercício ou não deixam que a preguiça
seja maior do que a motivação delas. Então, o foco dessa terceira camada é você olhar para quem você quer se tornar. Eu quero me tornar uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável automaticamente se alimenta bem. Uma pessoa saudável automaticamente tem uma rotina de exercícios. Uma pessoa saudável automaticamente leva uma vida ativa e automaticamente tem os resultados estéticos que deseja. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. A gente só precisa aprender a enxergar por esse prisma. Resumindo, para ter uma motivação sólida e consistente, chegando naquele estágio onde o seu foco principal não é a sua meta final, o seu resultado, e sim a identidade que você está transmutando, porque pensando diferente na camada da identidade, automaticamente você vai agir diferente na camada dos processos e automaticamente os seus resultados, a camada mais superficial, também serão diferentes. Então, o que você precisa é ancorar a sua motivação nessa camada mais profunda. Porque se você pensar em ser uma pessoa ativa, vai ser leve e natural chegar no final do ano mais magra e não frustrada por ter engordado mais 5 quilos com relação ao seu peso do ano anterior, por exemplo. Entende? O segredo está em olhar esse processo de dentro para fora, da terceira camada para a primeira camada. A terceira puxa a segunda puxa a primeira e não ao contrário. Porque quando você se apega a esse processo de emagrecimento e fica na primeira camada, que é só pensar no resultado, só pensar no peso da balança, você desiste rápido. Me conta depois, aliás, aqui nos comentários, se você já teve essa experiência na vida, de tentar fazer academia e desistir depois, de tentar fazer dieta e desistir. Isso provavelmente aconteceu porque você estava apegada somente à camada dos resultados. Você não tinha como motivação real a identidade que você queria ter. O seu foco não estava na parte mais profunda daquilo que realmente poderia te impulsionar, daquilo que realmente te dava um motivo claro para querer mudar aquele comportamento definitivamente. Então agora eu vou te fazer novamente a pergunta inicial sobre a motivação. Qual é a sua motivação para sair do sedentarismo e começar a fazer exercícios? Olhe para a resposta que você escreveu ou pensou lá no início. Identifica em qual camada está a sua resposta. Pensa sobre isso que acabamos de falar, sobre a importância de você colocar o foco das mudanças que você quer para a sua vida de dentro para fora, do ser para o conquistar e não do conquistar para o ser. Porque não é quando você conquistar o corpo dos sonhos que você vai começar a agir como uma pessoa atlética. É agindo como uma pessoa atlética, uma pessoa ativa, que você vai conquistar o seu corpo dos sonhos. Primeiro, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu me comporto como uma pessoa saudável. Terceira camada. Para então eu conquistar a perda de peso ou qualquer outro objetivo físico que eu desejo, que está lá na primeira camada. E não ao contrário. Em vez de só pensar no número da balança, se questiona sobre o que na sua vida hoje poderia estar melhor se você já tivesse conquistado esse resultado. Em quais momentos da sua vida você poderia aproveitar mais, curtir mais, ser mais feliz, mais autoconfiante? Se você já tivesse conquistado esse corpo que você deseja, será que você só quer perder tantos quilos? Ou será que você quer, na verdade, se sentir mais segura no seu corpo? Será que você quer mesmo só emagrecer? Ou você quer deixar de se sentir frustrada quando vai comprar uma roupa que parecia linda na manequim, mas quando você experimentou, achou péssima? Será que você só quer ficar mais musculosa? Ou será que você quer se sentir bem quando colocar um biquíni na praia? Ou até voltar a ter vontade de ir à praia? Porque por vezes, quando estamos infelizes com o nosso corpo, a gente não tem vontade de se colocar em nenhuma situação de exposição. Então se questiona sobre o que está por trás desse seu objetivo.
A gente precisa desligar esse modo automático de viver para parar e se avaliar, trabalhar realmente o nosso autoconhecimento, para encontrar a verdade nas nossas respostas. Se preciso, se não agora, em outro momento, pega um papel para anotar tudo o que você acha que o sedentarismo atrapalha na sua vida. Anota todas as situações em que você se sente desconfortável por talvez estar acima do peso ou muito flácida. Todas as vezes que você se sente cansada e você mente para você mesma dizendo que isso é normal, que é coisa da idade, que depois dos 30, dos 40, tudo muda, né? Quando no fundo você sabe que a sua indisposição física é decorrente do seu desleixo com a sua própria saúde. E que esses sintomas nada mais são do que a conta chegando. E anota também tudo que você acredita que vai melhorar quando você tiver atingido o seu objetivo. Você vai ter mais energia, seja para brincar com seus filhos, vai sentir menos dores articulares, vai acordar se sentindo mais disposta e não como se tivesse levado uma surra durante a noite, achando que nunca tem tempo suficiente para descansar. Anota tudo aquilo de valioso que você acredita que vai alcançar quando chegar lá no seu objetivo final. A partir disso, você vai poder ter uma visão clara do que é a sua real motivação para fazer exercícios. Entende? Enquanto o motivo para a sua ação for somente perder 10 quilos sem entender o que está por trás desses quilos, a chance de você acabar desistindo é enorme. Porque você vai começar o seu processo baseada na empolgação e não necessariamente com a clareza da sua verdadeira motivação. Você precisa enxergar o motivo que tem para fazer determinada ação como uma coisa clara e obviamente importante, tanto quanto o motivo que você tem para trabalhar, quanto o motivo que você tem para cuidar da sua casa. Quer motivação maior do que cuidar da sua principal casa? Sim, porque a sua principal casa é o seu corpo. Já parou para pensar nisso? Você pode se mudar de casa, se mudar de bairro, de cidade, várias vezes na vida, mas do seu corpo você não se muda. Até o seu último dia de vida você vai morar nele. E isso é bastante tempo, né? Assim como você pode talvez pensar nos boletos todos os dias e isso ser uma motivação clara o suficiente para saber que você precisa sair para trabalhar, identifique da mesma forma a sua motivação para fazer os exercícios. Uma motivação clara o suficiente para fazer com que você aprenda a se exercitar sem questionar se deve ou não. Igual você levanta todos os dias e escova os dentes, porque você tem a motivação clara de melhorar o seu hálito, você precisa achar essa motivação clara que te faça nem pensar em desistir da sua rotina de exercícios. Eu hoje, por exemplo, estou nessa camada, mantendo o meu comportamento como uma pessoa ativa, porque eu tenho a motivação clara da identidade que eu quero construir ao longo da minha vida. Definitivamente eu quero estar nos meus 70, 80 anos completamente independente, com força muscular, com energia, com vitalidade. Essa é a minha motivação principal. E quanto mais profunda for a camada dessa motivação, maior é a chance de você realmente transformar a forma como você leva a vida, com leveza e naturalidade. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a construir uma nova perspectiva sobre os seus objetivos, que você tenha conseguido, por meio desse nosso bate-papo, ampliar e aprofundar a sua visão sobre saúde, autoestima e qualidade de vida. Envia para alguém que você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo
E se você chegou hoje por aqui, já faz a sua inscrição, que todo dia 1º do mês vai sair um episódio novo, sempre trazendo temas que vão te ajudar a construir uma vida saudavelmente maravilhosa para ser vivida. E você que tem interesse em começar a fazer exercícios em casa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu programa Calendária, que é a minha plataforma de treinos em casa. Lá você terá aulas altamente didáticas para começar a dar os seus primeiros passos nessa vida mais ativa, com um método exclusivo, onde eu te ensino como organizar o seu calendário para conseguir de uma vez por todas inserir os exercícios na sua vida para sempre. Um beijo e até o próximo episódio.